Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Bom, ministro, dentro de todos esses aspectos, uma pergunta que vem à tona é o que poderia acontecer caso o Brasil e Israel rompessem as relações diplomáticas. Nós tivemos uma declaração dada pelo embaixador de Israel no Brasil, falando que as relações já não estavam boas antes do ocorrido entre as duas nações, e ele afirmou que não é só uma questão diplomática política, que além da diplomacia, além da política, isso envolve o setor econômico, isso envolve o setor da defesa, né, com cooperações que existem entre Israel e Brasil, e envolve também o agronegócio, entre outras áreas. Mas eu tenho certeza que o senhor pode explanar e explicar para nós, de uma forma mais abrangente, o que significa um rompimento das relações, um possível rompimento das relações entre Brasil e Israel nesse momento. Perfeito, Paulo. Se houver isso, vai muito além da dimensão Brasil-Israel, né? Bom, primeiro, na linha do que disse o embaixador israelense no Brasil, já existe um esgarçamento dessas relações muito grande, né? Tá por um fio, né? Então, os prejuízos já estão vindo, não precisa que se confirme, digamos, oficialmente uma ruptura de relações para que os prejuízos alcancem o Brasil. Já estão alcançando, né? Inclusive, você mencionava no começo que o Brasil agora tomou uma atitude que é quase uma prévia, realmente, de uma ruptura de relações, ao chamar o embaixador brasileiro em Israel para consultas no Brasil, o que possivelmente levará Israel também a chamar o seu embaixador em Brasília para consultas em Israel. Normalmente é assim que funciona. Então, com isso, você deixa a relação diplomática na mão de um encarregado de negócios, quer dizer, um diplomata de menor ranking nos dois países, e isso é, digamos, realmente o penúltimo passo antes de uma ruptura. Mas, então, vamos, inclusive, imaginar já o quadro atual, sem ter que imaginar o que aconteceria com uma ruptura. Fazendo antes a observação seguinte, é curioso porque Israel é o país que foi ofendido, né, é o país que foi vilipendiado, né, e o Brasil é que, então, tomou essa atitude de chamar o seu embaixador, normalmente seria o contrário. Então, isso mostra que o Brasil está querendo cutucar a ferida, né? Ele feriu e quer cutucar a ferida que ele provocou. Isso é muito estranho, né? Se ele quisesse minimamente
emendar a situação, a primeira coisa que ele faria seria, né, usar os embaixadores aqui e lá para dar para tentar serenar. Então, cada vez mais claro fica que há um esforço deliberado de agredir Israel, de se afastar de Israel. A declaração, né, depois Lula dizendo, olha, não vou me retratar, ou mandando dizer que não vai se retratar, Celso Amorim dizendo de maneira pueril e imbecil ao mesmo tempo que Israel é que é persona não grata, né, o que parece assim discussão de rua e ao mesmo tempo é absolutamente impróprio e absurdo de se dizer. Enfim, então, colocando a culpa de tudo isso que está acontecendo em Israel. E agora, então, para confirmar essa atitude, o Brasil chamando o seu embaixador. Então, tudo que está acontecendo é por um esforço deliberado, fica claro, do Brasil, de Lula, de Celso Amorim. Bom, então, consequências. Bom, existe um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel, que eu, inclusive, ajudei a negociar antes de ser ministro, na altura de 2005, 2006, foram as primeiras vezes, inclusive, que eu visitei Israel, um acordo que estava difícil de negociar, me orgulho muito de ter participado, de ter ajudado sobretudo no momento em que parecia que se queria abandonar esse acordo, eu consegui manter o acordo e em funcionamento ele foi assinado depois. Então, Israel pode suspender as vantagens bilaterais ao Brasil dentro desse acordo. Teria prejuízo para todos os exportadores brasileiros em relação a Israel. Pode também proibir exportações para o Brasil, cooperação, como você mencionou, muito importante em defesa. Israel é talvez o segundo país do mundo com maior desenvolvimento em tecnologia de defesa, depois dos Estados Unidos, em alguns setores o maior país. É fundamental para um país que queira ter tecnologia de defesa avançada ter cooperação com Israel. Né? Se você não tem cooperação com Israel, você tem que ter cooperação com o Irã, com a Coreia do Norte, que é mais ou menos acho que o que eles estão querendo, né? Para você ter determinadas tecnologias. Né? Quer dizer, é mudar de fornecedor. Quer dizer, você, em vez de ser o fornecedor com um parceiro confiável, você quer ter como fornecedor a bandidagem. Né? Parece que é isso que eles querem. E, enfim, fertilizantes e alguns agroquímicos que vêm de Israel, isso poderia ser cortado. Mas eu acho que mais grave do que esse tipo de sanções, bom, temos que pensar também em possíveis retaliações assim diretas, que poderiam sim vir dos Estados Unidos e de outros parceiros, mas sobretudo dos Estados Unidos, porque, se não me engano, essa declaração muito dura do Netanyahu em reação ao Lula foi feita durante um encontro do Benjamin Netanyahu com líderes das associações judaicas americanas, né, que tem uma influência muito grande na política externa americana em Washington, são muito influentes. Vendo tudo isso acontecer, né, essas associações certamente vão passar a fazer um lobby negativo contra o Brasil em Washington. Acho que é muito difícil que o Brasil obtenha qualquer coisa dos Estados Unidos significativa enquanto durar esse estado. O que vai ser importante porque acho que vai superar uma atitude totalmente complacente da esquerda do Partido Democrata Americano, né, que acha que Lula é um democrata, né, ainda acha que Lula é um bom parceiro, né, talvez eles percam essa ilusão. Bem, mas mais importante é no plano que é o que realmente importa, né, no plano da ética, o plano da moral, o plano dos princípios. Israel não é um país qualquer. Né? Israel é um princípio. Né? Israel é a consolidação de um princípio de justiça nas relações internacionais. Né? Israel surge criada em função de uma resolução da ONU, de uma ONU recém-criada para mudar o mundo, para que o mundo deixasse de ser a lei do mais forte e passasse a ser um mundo de justiça. E isso é a ideia da ONU. E o primeiro grande feito da ONU, talvez o único, né, porque depois ela se perdeu, foi a criação do Estado de Israel, né, tendo uma sessão com liderança ativa, né, de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que você mencionou. Então o Brasil ali se colocou, até simbolicamente, naquele momento, ao lado dessa nova ideia das relações internacionais, né? O princípio da justiça, o princípio que aconteceu com o povo judaico, ele não pode se repetir, e uma das maneiras que a comunidade internacional tem para
garantir que isso nunca mais se repita é criar um Estado para o povo judeu. Né? Criou também um Estado para o povo palestino é que não quis, como a gente sabe. Né? Então, Israel, desde a sua fundação, representa a existência de uma política internacional moral, de uma política externa moral, baseada em princípios e não apenas em relação de poder. Né? Isso é a ideia que emana da Segunda Guerra Mundial e da ONU. E é isso que está sendo abandonado. Na verdade, está sendo abandonado há décadas. Né? Mas o mundo que está surgindo é o mundo do mais forte. Esse mundo em que Putin invade a Ucrânia e quer levar pelo menos uns 20% aí do território da Ucrânia, em nome da paz. Agora vamos fazer a paz. Já tomei o que eu queria, vamos fazer a paz. Daqui a pouco vai tomar o resto também, se deixarem. Né? O mundo em que Hamas faz o que fez, né? Inominável ataque em 7 de outubro. E depois, né, consegue aí certos apoios que ignoram isso e, no fundo, estimulam Hamas a continuar cometendo esse tipo de atentado e esse tipo de tentativa de extermínio. Né? Isso tudo é um mundo horrível, é esse mundo do poder pelo poder, da lei do mais forte. Esse é o mundo que o Irã quer, esse é o mundo também que a China quer, né? Esse é o mundo que os totalitários querem, né? Porque os totalitários não têm poder nenhum, tem muito poder. Os totalitários não têm problema nenhum em usar o poder, muito pelo contrário, né? Eles não têm freio moral nenhum em usar o poder. As democracias têm muito freio em usar o seu poder, por isso que os totalitários parecem mais fortes, até o momento que as democracias agem. Então, os totalitários estão agindo no mundo, criando esse mundo horroroso, recriando o mundo da Segunda Guerra Mundial. Então, não é por acaso, né? Porque foi um momento em que, né, a lei do mais forte estava prevalecendo por causa de poderes totalitários. Então, você tem uma repetição de uma invasão a um país europeu, né, Rússia invadindo a Ucrânia, né, sem menor pejo. Você tem a volta absurda do discurso de extermínio dos judeus, dos discursos antissemitas. Né? Não é por acaso, é porque o que está acontecendo no mundo é a tentativa de consolidar esse abandono da moral nas relações internacionais. Então o Brasil está se colocando do lado disso. Isso é que me parece o mais dramático, além de perdas comerciais e econômicas que possam advir. Né? Então, o Brasil ele desiste completamente com isso de construir um mundo baseado na justiça, baseado na existência dos povos, né? Na soberania, porque também, além das falas sobre o Hamas, teve as falas sobre o Navalny, né? Dizendo que, não sei, tem que esperar os médicos, né? Dizerem, enquanto que a própria viúva do Navalny disse que ele foi assassinado, mas aí isso é ignorado, sobre a expulsão do Comitê de Direitos Humanos na Venezuela. Né? Direitos humanos também é um símbolo dessa tentativa de um mundo moral. Então, Venezuela expulsa o Comitê de Direitos Humanos. O que significa isso? Significa, né, um país que quer realmente a lei do mais forte, e o Brasil de Lula parece apoiar isso. Né? Então, esse é o quadro maior que está se desenhando. Tá? Você pode dizer assim, então o Brasil está apostando, sim, não sabe, assim, não é nem apostando, ele está entrando em campo no time totalitário. Né? Se esse time ganhar, né, será que o Brasil vai se dar bem? Eu acho que não, porque né, ninguém se dá bem nesse esquema. Mas digamos que seja, né, é completamente imoral você apostar no mal, né, sobretudo quando o bem está sendo atacado. Olha, me chamou muita atenção, e acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, um trecho da fala do Putin na entrevista que ele deu ao Tucker Carlson. Eu até comentei especificamente esse trecho numa live que eu fiz a respeito, está aí no meu canal YouTube. Muito bom, inclusive eu recomendo o pessoal assistir ela na íntegra. Eu assisti, viu, ministro? Parabéns. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela tua atenção. Muito obrigado. E, então, como você se lembra, eu falava estarrecido do momento em que o Putin diz, olha, na Segunda Guerra, ou seja, em 1939, o Hitler pediu assim, amavelmente, quase foi essa a palavra que ele usou, né? Pediu educadamente que a Polônia desse um pedaço do território da Polônia para a Alemanha, que era o corredor de Danzig, né? E a Polônia recusou, e Hitler não teve outra alternativa senão invadir a Polônia.
que é exatamente o mesmo que o Putin está fazendo, e o Putin elogiando isso. Então você vê como ele se coloca, cinicamente e explicitamente, né, no mesmo modus operandi do Hitler. Né? Indo então para algo que o senhor Sepúlveda mencionou, né, essa afinidade profunda entre comunismo e nazismo, né? Nem vamos discutir a questão se nazismo é de esquerda ou não, mas assim, o que existe uma afinidade profunda entre ambos, né? Entre totalitarismos, e um distanciamento completo entre essas ideias e qualquer ideia da linha de pensamento conservadora. Mas, então, Putin limpando a barra do Hitler, né? Lula elogiando Hitler na famosa entrevista com a Playboy. Veja que ele elogia Hitler e Mao Tse-tung. Quer dizer, então, quem são as referências, né, de grandes estadistas do Lula? É o Churchill, é Roosevelt? Não, Mao Tse-tung e Hitler. E o Khomeini então, nós também, temos né? Ele, nessa mesma entrevista, ele também elogia, na época, o Khomeini. Ah, olha só, pior ainda. Né? Então, você tem, a reedição do eixo hoje, né? Porque Khomeini está aí, né? Seus sucessores no Irã, né? Mao Tse-tung está aí, seus sucessores na China. A China não deixou de ser maoísta, né? E o papel que era feito pelo Hitler na Segunda Guerra agora é feito até por confissão própria pelo Putin, né? De um invasor assim, pediu, não me deu, fui lá e tomei. Então esse é um mundo no qual o Brasil está se inscrevendo, né? As consequências disso, acho que sim, haverá. Estou cada vez mais convencido, consequências comerciais, econômicas, mas a gente também tem que deixar de ver o mundo só pelo lado do comércio, né? Se você perdeu só 10 milhões de dólares de comércio, então não tem problema, tem um problema gigantesco, né? Gigantesco nisso que aconteceu. Para o futuro das gerações, e para o reforço da desmoralização que a gente está vivendo dentro do Brasil, para o fim da justiça que a gente está vivendo dentro do Brasil. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta
e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade